Bom dia, meus amigos. Tudo bem com vocês? Mais um domingo de manhã, aprendendo e estudando com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esperando o pessoal aí entrar. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como vão todos? Espero que vocês estejam bem, estejam fortes, saudáveis, felizes. Tudo certo aí? Quem está presente, fala um oi aí para mim. Tudo bom? Oi, já vi o primeiro, já vi o segundo. Olá. Muito bem, a gente inicia o estudo de hoje com uma prece, meus amigos, como a gente faz costumeiramente. Pedindo então ao nosso Senhor Jesus Cristo que possa nos amparar, nos trazer paz, nos trazer tranquilidade, calma, nos ajudar com nossas atividades, que possamos no dia a dia trabalhar em nós mesmos todas essas características que o Senhor tanto nos apontou em seu Evangelho, a necessidade de sermos mais fraternos, misericordiosos, amigos, companheiros, que possamos, com os estudos, com a prática transformada através dos estudos, fazer com que isso se torne realidade. Muito obrigado, amigos espirituais, muito obrigado, amigos encarnados, que assim seja. Muito bem, nós estamos aqui estudando o livro Pensamento e Vida, tá? É um livro autoria do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Nós estamos hoje finalizando o capítulo número 2. Capítulo número 2, que trata exatamente da vontade. Lembram-se, pessoal, quem acompanhou aí, quem vem acompanhando, só para fazer uma retrospectiva. No capítulo 1 nós falamos sobre a mente, que segundo Emmanuel é o espelho da vida. A gente situou a mente dizendo que a mente não é nada circunscrito ao corpo. A mente não é um local onde a gente armazena as nossas experiências, um local específico. Ela não é a nossa cabeça, Não podemos dizer assim, falar assim da mente. O que a gente pode dizer da mente é que a mente é um grande motor propulsor dos nossos pensamentos, Com a mente nós produzimos a matéria pensante, a matéria mental, e ela é o halo que nos envolve, E é peculiar a cada um de nós. Cada um tem a sua própria mente, a maneira com que se relaciona com as outras pessoas, com que se relaciona com a vida de maneira geral. Então a gente aprendeu e falou sobre isso, Que ela reflete exatamente a nossa emotividade. A mente, ela projeta para a parte externa, para fora, tudo que nós temos dentro. É isso que a gente está dizendo, Depois veio veio Emmanuel, no capítulo 2, e trata da vontade. Ele diz que a vontade, meus amigos, a vontade é o chefe da fábrica, Fazendo uma analogia a uma organização. A vontade é o chefe do gabinete, é aquela que sobrepuja todas as outras
características dos seres humanos. Então, assim, pela vontade, nós erigimos o que nós queremos para nós mesmos. Então, o meu amor, o meu sentimento, que seja qualquer um deles, eu disse amor, mas pode ser qualquer um dos sentimentos, ele é direcionado de acordo com a minha vontade. A vontade é o leme. Olha que figura de linguagem que o Emmanuel usa. A vontade é o leme. Ela direciona todos os sentimentos, toda essa matéria mental e tudo isso que eu produzo em mim mesmo. Correto? E a gente continua estudando. Vamos ler um pouquinho, porque o Emmanuel ele é autoexplicativo. É um espírito que trabalha muito a questão das interpretações, né, dos textos, e os textos são muito, nos fazem pensar, né? Vamos ler, Emmanuel, um pouquinho? Vamos lá. Ele diz assim, ó: a eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Então ele coloca a eletricidade, o magnetismo e o pensamento como forças. Nós temos aprendido, por exemplo, que a força não é inteligente, né? A força foi criada por Deus, mas ela não tem a sua própria inteligência. O que é inteligente no universo somos nós, espíritos, né? Então, ela por si só, ela é simplesmente uma força. Ela tem ascendência sobre a matéria, só que ela não tem capacidade de mover a matéria, por exemplo. Ela não tem capacidade de interferir em nada na matéria se ela não for, vamos dizer, empurrada por algo, né? Então, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos de todas as formas que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Então, nós estamos envoltos por todas essas forças, né? Essas forças são características da terra que nós habitamos, né? A gente pode dizer da nossa terra, do nosso orbe. A gente não consegue fazer referência a outros orbes, porque a gente não sabe exatamente o que acontece. Mas aqui no nosso orbe, essas forças que o Emmanuel cita, a eletricidade, o magnetismo e o pensamento já são conhecidos. O pensamento, meus amigos, ele já é estudado pela ciência, essa nossa ciência materialista, né? Não a ciência na época de Kardec. A gente tem frisado isso também nos estudos, que a ciência para Kardec e para os seus contemporâneos era uma ciência naturalista, é diferente do que a gente chama de ciência hoje. Não se excluía Deus e os espíritos das questões científicas. Isso é um ponto muito interessante, tá? Ciência há 160 anos era um tipo de ciência diferente do que se conhece hoje. A ciência hoje é uma ciência materialista. Houve uma separação, um momento de cisão entre o que era confronto de ciência e filosofia. Separou-se filosofia da ciência. E esse foi um erro grave, porque nós não conseguimos, quanto humanidade, pensar a respeito das descobertas, né? Tirar os véus, não conseguimos pensar nisso de uma maneira racional, de fato, se nós não linkarmos ciência e filosofia. Nós precisamos responder os porquês. E alguns deles ficarão só as perguntas. Nós não temos respostas para tudo, né? Como, por exemplo, a existência de Deus. A gente fala muito de Deus, a gente se projeta para Deus, a gente entende, compreende que Deus é imanente, que Deus como se diz, os atributos divinos, Deus
é todo poderoso, né? Todo sábio, né? Só que nós não enxergamos Deus, né? Nós nos relacionamos com os seus atributos, porém não dá para negar a existência de Deus sem o vê-lo, né? Nós conhecemos Deus, a causa primária de tudo, pelos seus efeitos, né? Por tudo que ele demonstra para a gente de carinho, de amor na própria natureza. E excetuando, tirando Deus da natureza, isso é importante também. Mas então vamos seguir com Emmanuel. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Olha só, gente, existem as forças da natureza, né? As três que estão sendo citadas: eletricidade, magnetismo e pensamento. Pensamento também é uma força, tá bom? Pensamento é uma matéria, pensamento tem peso. Tudo isso estaria estagnado e simplesmente estacionado se não fosse a vontade. Então, a vontade é o que direciona todas essas forças para agirem sobre a matéria. Nela dispomos do botão, na vontade, dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Cara, que sensacional, né? Por nós mesmos, pela nossa vontade, nós determinamos como essas forças agem em nós e por nós. Então, eu consigo determinar o resultado das minhas ações e da minha vida pela minha vontade. É uma decisão soberana, meus amigos. Tudo que acontece conosco, tudo, absolutamente tudo, tem relação com a vontade. Por isso o Emmanuel diz que a vontade é o chefe do gabinete, é a vontade que determina se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu fico parado, se eu sigo à frente. É a vontade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque a vontade, ela, se a gente ficar falando, repetindo vontade, 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 talvez não, vai ficar um negócio muito longe, né? Vamos tentar trazer isso para as nossas vidas aqui, agora, ou exemplos. Vou contar uma história para vocês. Certa feita, um rapaz aí que estava saindo desse mundo de ilusão que a gente vive, né? Ele vivia para o trabalho, vivia para a família, né? O que tem de mal nisso? Nenhum. Vivia para o trabalho, vivia para a família, né? Mas era uma vida assim, sem objetivo claro. Ele vivia um dia após o outro, tá? Era realmente uma mente comum nos nossos dias, né? Que não pensava a respeito das coisas que aconteciam com ele, né? Colocava-se ali a culpa sempre no próximo, não é assim? É muito fácil a gente dizer assim, olha, a culpa não é minha, não tenho nada a ver com isso, a culpa é de Deus, ou a culpa é do próximo, nunca sou eu quem faço as minhas escolhas, né? Tem alguém escolhendo por mim, tem isso também. Muito bem. E esse moço um dia cansou de tanto sofrer e pediu ajuda, né? E ele foi acolhido num centro espírita. E ele começou a ouvir exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Começou a estudar, começou a ouvir, começou a perceber que existiam coisas muito além do que ele imaginava que existiam. E nesse momento ele começou a se despertar para essa questão espiritual, que a vida não acaba no túmulo e todas as nossas atitudes que nós temos hoje refletem o nosso ser de amanhã. Muito bem. E como todos nós temos as nossas vicissitudes da vida, não é? Nós muitas vezes exageramos na alimentação, exageramos às vezes com questões quanto bebida alcoólica, alguns tabagistas, outros têm outros tipos de vícios como uma ignorância total a respeito das coisas, outros são violentos, né? Tem outros ainda, outros de nós,
E eu me coloco, me incluo nisso tudo. Outros de nós, por exemplo, que fazem uso de palavras violentas, pesadas, a gente pode dizer assim, palavrões, né? Isso tudo são vícios, né? Vícios que nós carregamos, que nós criamos e nós convivemos com eles. Bom, esse rapaz que eu estou contando a história para vocês, ele era tabagista, ele fumava. Só que até então, até ele encontrar a questão da espiritualidade, ele fumava despreocupadamente. Alguma vez ou outra já tinha passado pela cabeça desse nosso exemplo, já tinha passado pela cabeça dele que ele devia parar de fumar, né? Que aquilo ali não fazia muito bem, mas ele seguia fumando, né? Continuava tabagista. Muito bem. Chegou um belo dia, ele já estava ali estudando o Evangelho, lembra? Tinha conhecido o Espiritismo. Alguns anos depois, ele estava na sua casa, vindo do trabalho, sentado à mesa, né, com a sua família, e ele estava jantando. Muito bem. Estava ali jantando, de repente a filhinha dele levanta, pega um desenho e põe do lado do pai. Fala assim, pai, eu fiz esse desenho aqui para você. E o pai olha, nossa, minha filhinha de 4, 5 anos. Nossa, filha, que gracinha. O que é esse desenho aqui? Eram 2 círculos. 2 círculos o desenho, 2 círculos. 2 bolotinhas assim, ó. 2 círculos. Os círculos estavam pintados de rosa, rosa bem clarinha assim. A filha falou assim, papai, esse aqui, ó, são os pulmões de quem não fuma. Aí ela pega e vira a folha ao contrário. 2 bolotinhas assim, mesmo padrão, pintadas de preto. Falou assim, papai, esse aqui são os pulmões de quem fuma. O pai tomou um susto. Como é que podia uma criança daquela idade ter desenhado isso? Primeiro ímpeto dele, ele olhou para a mulher, disse, foi você? Foi você que está fazendo isso para me causar culpa? A mulher falou assim, não faço ideia de onde veio isso. E aí aquele moço respirou, e ali naquele momento ele tomou uma decisão. Não fumaria mais. Foi uma decisão difícil, porque a gente sabe o tanto que é difícil a gente largar vícios, né? Como eles, tá? Nós não estamos falando simplesmente dos vícios materiais. Podem ser, por exemplo, como eu citei, vícios do espírito, né? Julgamento é um vício, meus amigos. Julgamento é um vício. Quando a gente acha que a gente é melhor que os outros, isso também é um vício. E tem vários outros. Tão prejudiciais quanto o tabagismo, o alcoolismo, são péssimos o alcoolismo e o tabagismo. Agora existem outros também tão difíceis e tão complicados quanto esses. Muito bem. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, contando essa historinha singela, existe aí, meus amigos, um ponto importante a ser refletido. A vontade desse moço era uma vontade capenga. Ele precisou de um impulso. Graças a Deus, esse impulso veio por alguém próximo dele e ele ali tomou a decisão. Ali prevaleceu a vontade soberana sobre todo o edifício humano desse homem. Entenderam o que é vontade? Então a vontade nos impele para um lado, para o outro, para frente ou para ficar parado. No livro Rumo Certo, é um livro também trazido a efeito pelo Chico através do Emmanuel, o Emmanuel dita. E esse livro tem o prefácio. Prefácio vocês sabem o que é, né? É aquela apresentação do livro, dizendo assim, em linhas gerais, do que se trata aquele livro, né? Tem até um outro livro que eu já ouvi falar, eu não conheço, são os Prefácios do Emmanuel, né? É um compêndio com vários prefácios das obras que o Emmanuel ditou, para vocês terem ideia do tanto que é importante o prefácio. O prefácio do Emmanuel, do André Luiz, Humberto de Campos, são obras, são sensacionais.
Só o prefácio já daria uma obra. Muito bem. Esse prefácio do livro Rumo Certo, ele é um prefácio escrito e assinado pelo Emmanuel em 1971. O Chico nasceu em 1910. Então o Chico já tinha seus 61 anos, mais ou menos, de 60 a 61 anos. Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque ali nós tínhamos um médium com muitos anos já de mediunidade expressiva. O maior médium brasileiro por volta de 60 anos de idade, com seus 40 anos de mediunidade expressiva, trazendo a letra mesmo, né? Então isso faz diferença, porque ali nós temos um médium experimentado nessa vida, né? Então as coisas que estão escritas nesse livro, especialmente O Rumo Certo, são de uma profundidade sutil. E nós encontramos lá no capítulo 26, intitulado Decisão e Vontade, exatamente o cerne do estudo de hoje. Me permitam ler algumas partes para a gente ir falando sobre ela. Então, Rumo Certo, capítulo 26. Sobre as criaturas, dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. É uma constatação do Emmanuel, né? Que nós acordamos para a vida, nós acordamos para o dia resolutos, né? Essa é a minha vontade, é isso que eu quero para mim hoje. Chega no final do dia, a gente já está mirradinho, né? A gente já não sei bem se eu quero isso, se é isso que eu quero para minha vida. Já estamos indecisos. Tem uma pegadinha aqui do Emmanuel, né? Manhã a gente está soerguendo, o sol está brilhando, não é? Vontade plena, soberana. E noite eu vou me encolhendo, né? Eu tenho escuridão, eu tenho trevas, né? Então eu tenho aqui uma indecisão. Olha o que o Emmanuel está dizendo para a gente nas entrelinhas. A indecisão, ela é treva. A indecisão, ela é escuridão. Quando nós estamos indecisos, quando nós não sabemos o que fazer, ali tem um lapso espiritual nos nossos caminhos. É como se nós não acreditássemos na letra, em tudo que a gente está aprendendo, lendo, estudando, né? E tomássemos por nós mesmos um caminho tenebroso. Daniel, quer dizer que a gente tem que seguir sempre o que eles estão dizendo? Não é isso que eu estou dizendo, mas um discípulo inteligente percebe que existe verdade nessa literatura, existe verdade nessas falas, e percebe que ali existem companheiros que já seguiram essa senda e estão trazendo para a gente a sua experiência. Gente, não é à toa que o Emmanuel ditou romances belíssimos da própria vida. Vocês já pensaram sobre isso? Os romances mais famosos do Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, e antes desse, Ave Cristo, são romances que ele conta personalidades que ele, Emmanuel, viveu, né? Trazendo para nós, para a gente, para a humanidade, a sua experiência quanto espíritos, quanto espírito encarnado, mostrando para a gente que o caminho já foi trilhado. Ali nós temos o Emmanuel pisando na casca de banana, meus amigos. Ele caiu, né? Não há 2000 anos, quanto Públio Lentulus, ele caiu pelo sentimento, com a própria esposa, com a filha, com as pessoas muito próximas dele. O que ele está dizendo a respeito da família para a gente? O que nós temos feito das nossas vidas? A gente tem que pensar. Romances de Emmanuel, André Luiz, eu não me recordo se tem romance, mas a gente pode dizer que a literatura do André Luiz também é um romance, porque ele está contando histórias para a gente. Humberto de Campos, todos esses
Neio Lúcio, todos esses estão trazendo para a gente pérolas da própria existência, da vida deles, nos demonstrando que a nossa vida comum, a nossa família, tudo que acontece conosco é regido pela nossa vontade, pelas nossas decisões. A vontade soberana e plena é luz, é sol, é dia, é manhã. E a indecisão é treva, é noite. Eu não sei o que fazer. Muitas vezes é medo. E o medo, segundo alguns filósofos, e eu concordo, o medo é o contrário do amor, meus amigos. Não é o ódio o contrário do amor, porque o ódio, quando você... eu espero que ninguém odeie ninguém aqui, tá? Mas se você odeia alguém, é porque aquele alguém te fez alguma coisa. Ninguém odeia de graça, né? Eu odeio uma pessoa porque eu quis um dia gostar dela, ou eu gostava muito dela. Então ali tem uma similitude com o amor, o ódio. O medo não. O medo é o contrário do ódio. O oposto ao amor, o medo é o contrário do amor. O oposto ao amor é o medo. E o medo, ele está intimamente ligado com a indecisão, que é o contrário da vontade. Perceberam? Perceberam o tanto que é importante a gente falar de vontade? Porque o Emmanuel colocou a vontade como chefe da fábrica e ele continua no rumo certo, falando disso. Ele diz assim, frequentemente, né, os confiantes de manhã e indecisos à noite, rogam em prece, Senhor, eis-me diante de tua vontade. Então eu estou invocando agora a vontade de Deus, né? Mostra-me o que eu devo fazer. Aí o que Deus faz conosco nesse momento? Deus vem e nos mostra. Mas ele não mostra assim para você, ele não pega na sua mão e diz assim, olha, vem cá, meu filho, vem cá que eu vou te mostrar aqui certinho como... Não, as coisas acontecem conosco, né? A vida vai mostrando para a gente. Então, toda a natureza vai mostrando para a gente. Aquelas pessoas que você julga serem difíceis na sua vida, elas vão aparecer na sua vida a vida inteira, enquanto nós não aprendermos a lidar com elas. Aí aparece o quadro de serviço para você. Olha, esse aqui é o trabalho a ser feito. E o que a gente faz? Quem sou eu para realizar semelhante tarefa? Ai de mim que sou inútil. Indecisão. Medo. Sabem que é preciso servir para se renovar, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir. Então a gente espera a melhora, a renovação, sem trabalho, sem servir. E isso não é possível. Por quê? Trabalho é lei de Deus. Lei do trabalho. Lembra? Livro dos Espíritos? As leis morais? Se eu não me engano, o Wagner, meu amigão, falou disso esses dias aqui. Se eu não me engano, a Márcia Paciúlio falou disso sexta-feira. E eu acho que a Ivani falou disso ontem. Então, assim, lei do trabalho, meus amigos, nada na vida vai vir de graça pra gente. A renovação, ela demanda trabalho. E o trabalho, ele é decisão. Ele é regido pela vontade. E aí, o Emmanuel mostra pra gente aqui uma coisa... cada capítulo, né, da vida do Emmanuel, cada linha do Emmanuel vai trazendo pra gente assim uma coisa boa no coração, porque parece que ele vai, cada vez mais ele vai descortinando, né? Por isso eu chamei a atenção para vocês do prefácio desse livro tendo sido escrito em 71, com a mediunidade segura do Chico. Não que não fosse antes, mas ali um médium já experimentado, né? Então o Emmanuel diz assim, existe um ciclo, né? Existe um ciclo nisso tudo.
Então, ele nos presenteia nesse momento com uma forma prática para nós trabalharmos a vontade em nós mesmos. Primeira coisa que ele diz: trabalho. Olha o ciclo. Trabalho. Depois do trabalho, ação. Porque no trabalho a gente pode imaginar simplesmente um planejamento, né? Planejar algo já é um trabalho. Só que depois disso vem a ação. É importante eu colocar as mãos nas massas. As mãos significam ação. Ação. Eu vou fazer. Tudo aquilo que eu estou planejando para trabalho, eu vou agir. É ação. É necessária a ação. Depois da ação, aí a gente tem que fazer uma recapitulação do que foi feito. A gente tem que pensar a respeito disso. É o 7º dia da criação. Deus não descansou. Deus, a figura de Deus, ela não descansou no 7º dia. O 7º dia não é descanso. O 7º dia é um olhar para a obra. É isso que a gente deve fazer. Trabalho, ação e depois aprendizado. Porque a gente só aprende olhando para tudo que a gente fez. Olha o ciclo. Trabalho, ação, aprendizado. Eu aprendo com aquilo que eu fiz, porque eu percebo aquilo que eu fiz, é o meu 7º dia, e depois eu melhoro. Por quê? Porque eu afiro. É importante pesar. Tudo aquilo que foi planejado e feito é importante pesar para saber o que foi feito de bom, né? E o que foi feito de não tão bom assim. Aí eu melhoro. Em todo esse ciclo, trabalho, ação, aprendizado e melhoria, a vontade impera sobre todo esse aspecto, sobre todo esse ciclo. A decisão. E ele termina: tudo que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. Esforço da vontade unida à decisão. Amigos, que nós consigamos decidir a respeito das nossas vidas. Aquilo que está te aporrinhando, né? Aquilo que está tirando o seu sono, é preciso que você decida sobre isso. A indecisão é treva, é noite. A indecisão nos restringe, nos cerca. A indecisão nos aprisiona, nos algema. É preciso decidir pela vontade soberana que impera sobre o espírito imortal. Certo? Foi muito difícil? Ufa! Emmanuel é muito denso, né? Muito poderoso. A gente vai mastigando aos poucos, né? A gente vai trazendo essas ideias e vai pensando sobre elas, refletindo. Importantíssimo refletir a respeito disso tudo. Eu vou contar uma história para vocês de uma moça chamada Eigorina Cunha. Vocês conhecem a Eigorina Cunha? A Eigorina Cunha, ela foi na vida, essa última que ela teve, quanto Eigorina, ela foi sobrinha do Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é um espírita muito conhecido, né, do nosso meio. Ele desencarnou na época da gripe espanhola, não sei se vocês sabem, era médico em Sacramento, mineiro, né? E ele também está presente nos romances do Emmanuel, tá? Então ele é um espírito que já evoluiu bastante, já viveu bastante, era uma luz para a gente aqui na Terra, né? Tem muitas histórias bonitas dele. E ele tinha essa moça que era sobrinha dele, a Eigorina. A Eigorina, ela também vivia
em Sacramento, né? Minas. Aliás, Minas, abençoado seja Minas, né? E ela nasceu forte, bonita, bonitinha, aquela criança que trouxe alegria para o lar. E com 1 ano de idade, ela teve paralisia infantil. Era uma doença que acometia as pessoas, né? Ainda tem, né? Só que a gente é vacinado, né? Hoje em dia tem a vacinação contra a paralisia infantil, né? Que é o Zé Gotinha, é isso mesmo? Estão me dizendo que é. Muito bem. E ela teve essa doença. Ficou paralisadinha, que tadinho, o neném, Imagina você tendo um filhozinho em casa, com 1 aninho de idade, um dia acorda moadinho e tá doente. Tudo bem. E ela viveu uma vida ali, a infância, a juventude, esse período todo ali, praticamente da cama para a cadeira, da cadeira para a cama. Não saía de casa, dificuldade tremenda, né? E ela conta isso pra gente nos livros que ela escreveu, tá? Especialmente no livro A Força da Mente. E ela conta que em determinado momento ela começou a perceber os espíritos bondosos e amigos, a mediunidade foi aflorando e ela começou a perceber esses espíritos próximos a ela. E ali, naquela cidade, Sacramento, isso nós estamos dizendo século XX, 1940, 1950, essa época assim, devia ser uma cidade muito interiorana, né? Como não era capital, e ela ali, ela era um espírito, é um espírito ainda muito ligado às questões da natureza. Ela pedia para a mãe para colocá-la perto da janela, para ela observar os pássaros, né? O nascer do sol, né? O dia. Então ela agradecia a Deus pela vida, né? Em nenhum momento foi um espírito que se rebelou contra a condição que ela se encontrava. Era um espírito de Corina, quando começou a perceber isso, ela viu ali uma possibilidade dela voltar a andar. Na verdade, ela quase que não andou, né? Porque ela tinha 1 ano e pouquinho quando ela teve a paralisia. Então ela queria ter, ela pensava em poder caminhar. Exatamente para quê? Para se relacionar com as pessoas, para se relacionar com a natureza. E aí ela foi desenvolvendo exercícios, isso mesmo, exercícios inicialmente mentais, né? Olha como está linkado com o nosso estudo, as forças da mente, né? Ela foi trabalhando nela internamente as forças mentais, amparadas por espíritos, né? Espíritos bondosos que as tutelavam. Então ela começou ali a trabalhar as energias genésicas, né? As energias internas dela, para voltar primeiro a sentir, né? Primeiro o sentimento das próprias pernas, né? Dos membros. E depois, quando ela foi percebendo que aquilo estava surtindo efeito, foram tendo proposições de exercícios físicos, isso mesmo, exercícios físicos que ela foi promovendo com ela mesma para que aquilo mudasse uma condição nela. Relato dela. Foi quando, com a vontade de vencer as dificuldades e confiante em Deus, comecei a sentir a presença de benfeitores espirituais junto a mim, ganhando a convicção de que, com o auxílio deles, haveria de encontrar solução. Os espíritos não encontraram a solução por ela. Eles ampararam-na para que ela conseguisse auxiliar a ela mesma. Entendem? Isso aí
Isso aí é doutrina espírita. Ninguém faz por você, é você que faz por você mesmo. É um auxílio. Adquiri a certeza de que o pensamento é força criadora e que essa força, pela vontade de Deus, com o apoio dos amigos espirituais, poderia dar vida às minhas pernas paralíticas e poderia andar. E ela escreveu esse livro, A Força da Mente. Esse livro, ela descreve, gente, tintim por tintim, que ela fez, né? Qual era o pensamento dela, quais foram os exercícios físicos que ela fez, né? Todos eles, o jeito que ela segurava a perna, o jeito que ela fazia, tudo isso de lado, de costas, deitado. Então, ela descreve nesse livro, é um livro autoral, tá? Ela descreve nesse livro exatamente tudo que ela fez para ficar de pé, para voltar a andar. E acreditem, esse espírito, pela vontade e decisão, ela venceu a paralisia infantil. E humildemente vem nos contar a sua história. É belíssimo, é lindíssimo, é inspirador a gente ver um espírito desse contando-nos com detalhes como ela fez para agir, como ela fez para sair da indecisão e ver o dia nascer mais uma vez, só que dessa forma de pé, né? Uma figura de linguagem que me atina agora é a questão do deitar, né? Do deitado. Ela se encontrava deitada, né? Na horizontalidade da vida. E pela vontade, ela se liberta e ela fica de pé, né? A menção da cruz. Ela estava deitada na horizontal, matéria, vida. E aí ela se verticaliza, ela fica de pé. Ela se liga ao alto, ela se liga a Deus, ela se liga a tudo que é ideal divino, a que é proposta para a humanidade, e ela fica de pé. Perceberam? Pela vontade e pela decisão soberana. E a gente encerra o estudo de hoje com o último parágrafo do capítulo 2. Em verdade, Emmanuel, em verdade ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei derrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então a vontade, ela é soberana sim, só que ela não se impõe à lei de sintonia, porém ela determina o rumo pela nossa decisão. Correto, meus amigos? Bom, estudo intenso, muito trabalho para nós, para que a gente pense a respeito da decisão, da vontade. Finalizamos o capítulo 2, então. Semana que vem abrimos o 3, tá? E queria desejar a todos um domingo maravilhoso, um domingo de muitas graças, muitas bênçãos. O dia tá lindo, né? Vá tomar um sol. Não pode sair, mas vai toma um sol. É tão bom, né? Olha pro pássaro cantando na árvore. Repare na verdura das árvores, né? No azul do céu, né? No brilho do sol. E todas essas graças que partem do alto de Deus para a gente, para a família, para todos nós aqui na terra, e agradeçamos a nossa vida e as nossas oportunidades. Que Deus possa confortar o coração de todos, né? E que Jesus seja o nosso guia, o nosso mentor maior, e sigamos Jesus. Muito obrigado,
Beijo no coração, até domingo.